dia 22 com Lucas, 22 ao 24. Terminamos o livro de Lucas. Esse vídeo vai ficar meio curto porque é basicamente a ressurreição, e a gente já falou sobre a ressurreição. Mas tem o caminho de Emaús, que eu não lembro se a gente falou ou não, mas agora vamos falar. Basicamente assim, tinham duas pessoas que a Bíblia não diz quem é, só diz um que é Cleopas. E eles estavam indo em direção a Emaús. Isso foi depois da morte e ressurreição de Cristo. Eles estavam indo a caminho de Emaús. E eles estavam tristes porque eles acharam que Jesus era o Messias, que Jesus ia salvar eles, porque eles não tinham entendido que era necessário que Jesus sofresse, morresse por nós. Eles acharam que Jesus ia ser um grande político, um rei, alguém que ia enfrentar Roma, que ia livrar eles de Roma. Mas Jesus não veio por isso. Jesus veio para nos libertar do pecado. Só que eles não tinham entendido isso. Então eles estavam tristes. E aí Jesus, ressuscitado, encontrou eles pelo caminho. Só que eles não reconheceram. E eles estavam lá tristes, estavam falando e tal. E aí Jesus perguntou assim: do que vocês estão falando? E aí eles falaram: você não soube o que aconteceu e tal. Você deve ser a única pessoa que não sabe sobre o que tem acontecido em Jerusalém e tal. E aí eles contaram que Jesus, eles pensaram que Jesus ia vir pra salvar eles, que eles pensaram que Jesus era o Messias, mas o Cristo morreu. E eles estavam muito tristes por isso. E aí Jesus começou a pregar para eles, falar sobre todas as escrituras, desde Gênesis, né, até desde a época de Moisés até os dias que eles estavam lá vivendo. E Jesus começou a falar para eles que tudo precisava se cumprir e tal. E aí foi ficando tarde, e aí Jesus foi meio que, tipo, ele ia embora, só que aí os caras falaram assim: não, tá tarde, fica aí, dorme aqui porque tá tarde, fica aqui e tal. E aí ele ficou. E aí depois eles foram comer, eles se assentaram à mesa, e aí Jesus pegou o pão, deu graças e partiu o pão. E aí tem a música de Emaús, do Morada, que é muito boa. E no momento que ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Eles reconheceram quem era Jesus, que era Jesus. E quando eles reconheceram, tipo, Jesus partiu o pão, eles reconheceram e Jesus sumiu. E aí eles ficaram tipo: nossa, agora tudo faz sentido. E aí eles falaram assim: não queimavam os nossos corações enquanto ele nos falava da escritura, sabe? E eles voltaram e contaram isso aos discípulos. E é basicamente essa a história de Emaús. E o que a gente pode perceber nessa história é que Jesus caminha conosco nas nossas decepções, quando estamos tristes. Ele está com a gente. Não é só nos momentos bons, não é só quando os discípulos estavam felizes, não era só quando a gente está bem que Jesus está com a gente, mas também nos momentos ruins, momentos de dificuldade, de tristeza. Jesus está com a gente em todos os momentos e ele caminha conosco. Assim como aqueles caras no caminho de Emaús estavam tristes porque eles acharam que Cristo tinha morrido, que de fato morreu, mas ressuscitou e eles não acreditavam nisso. E eles estavam tristes e Jesus foi caminhar com eles. Da mesma forma, Jesus nos convida a caminhar com ele. Ele quer que você compartilhe o seu problema, a sua dificuldade. Ele quer que você se abra com ele do mesmo jeito que você se abre com o seu amigo, que você conversa com, sei lá, sua mãe, seu filho, seu marido, sua mulher, sei lá, com a pessoa que você mora, que você convive. Do mesmo jeito que você conversa com as pessoas, Jesus quer que você converse com ele. Jesus quer que você se abra para ele, porque ele tá aqui para te ajudar. Né? Ele fala: tome sobre si o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, né? Que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então Jesus te convida para andar com ele, para caminhar com ele, não só quando tá tudo dando certo, mas principalmente nas dificuldades. Tem aquela música que ficou famosa da Zambulana, nas horas escuras da vida Jesus tá lá? Exatamente. Quando ninguém tem tempo para mim, Jesus tá lá. É exatamente isso. Outra coisa também é que depois que eles tiveram esse encontro com Jesus, eles foram imediatamente, assim, eles foram anunciar isso. Porque o encontro gera missão.
A partir do momento que você conhece a verdade, é impossível você ficar calado. Não tem como conter isso para si. E se você faz isso, é porque você não conheceu a verdade ainda. A mensagem do evangelho, ela é boa demais para eu guardar para mim. Ela não cabe, não tem como eu me conter. É muito maior do que eu, transborda. Eu preciso anunciar, tem essa necessidade de anunciar. Também tem a ascensão, que é quando Jesus volta para o céu, mas esse não é o fim. Na verdade, esse é só o meio, o começo de uma nova era, o começo da vida pela graça, porque agora a gente não vive mais debaixo da lei, mas a gente vive pela graça. E isso deve gerar em nós uma esperança de que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja e para buscar a sua noiva, né? Que somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. E também deve gerar em nós uma urgência missionária. Tem um cara famoso que eu esqueci o nome dele, mas ele tem uma frase que diz assim: o evangelho é um mendigo dizendo ao outro onde encontrar pão. Porque o mendigo não pode alimentar o outro mendigo, mas ele pode ir e levar até onde ele pode ser alimentado. Eu não posso salvar outras pessoas, mas eu posso levar a palavra de salvação até elas. Levar quem salva até elas, que seria Cristo. Então, a ascensão, a volta de Cristo, deve gerar em nós uma urgência missionária, porque eu seria a pessoa mais egoísta do mundo se eu souber dessa verdade e guardar ela para mim. Se eu souber que meu irmão, meu amigo, a pessoa que eu vejo todos os dias está sendo condenada porque só existem dois destinos e se ela não tá no céu, ela tá no inferno, se eu souber disso e não fizer nada a respeito, então eu não conheci o verdadeiro evangelho ainda. Mas era isso que eu tinha para dizer e até o dia 24. Falou!